Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a ocasião. Eu sou a Mel, seja muito bem-vindo ao Scare.doc e no programa de hoje a gente vai falar sobre uma história bem bizarra. Eu vou te contar um pouco sobre a vida de um canibal que foi descoberto pela polícia há alguns anos atrás. Vamos conversar sobre essa personalidade, sobre as coisas que ele fazia e qual foi o final da história desse homem. Seja muito bem-vindo ao Scare.doc, o seu programa de primeira que passa na segunda. Visto como um bom rapaz, era tido pela vizinhança como jovem trabalhador, educado e recatado. Mas dentro de si abrigava um monstro selvagem. Alimentando-se de estupros, assassinatos, necrofilia e canibalismo, o insaciável Dahmer matou, esquartejou, congelou, fritou e devorou seres humanos. No julgamento, seu advogado disse: Dahmer é um trem nos trilhos da loucura, no que a promotoria refutou. Ele não era o trem, ele era o maquinista. Incrivelmente inspirou livros, músicas e filmes. O último de 2017, lançado no Brasil em 2019, My Friend Dahmer, ou O Despertar de um Assassino em português, está disponível no YouTube para assistir. Aqui nesse filme, a gente vivencia um dia a dia sofrido do serial killer. Ele realmente tentava lutar contra seus monstros e vivia surtado e apavorado até sucumbir ao primeiro assassinato. Ainda sem previsão de estreia e com uma pegada bem de terror, a Netflix está produzindo um documentário sobre Dahmer e será chamado Monster: The Jeffrey Dahmer Story. Nascido em maio de 1960, Jeffrey fazia parte de uma família aparentemente normal. Contudo, a vida íntima dos membros dessa família era conturbada e a mãe do serial killer sofria de uma ansiedade severa e tentou cometer suicídio algumas vezes ao longo da vida. Em uma tentativa de se aproximar do filho, o pai de Jeffrey, que era cientista, decidiu mostrar como partes de animais deveriam ser limpas e conservadas. Mais tarde, o serial killer usaria destes mesmos recursos para preservar pedaços dos corpos de suas vítimas. Uma professora de Dahmer escreveu em um relatório pessoal que acreditava que o garoto era negligenciado em casa. Distante também do seu pai, que chamava Lionel Dahmer, o mesmo afirmou que Jeffrey se interessava em dissecar animais atropelados, mas que percebia traços sexuais em suas ações. Tido como uma pessoa deslocada e solitária durante o ensino médio, Jeffrey costumava invadir clubes dos quais não fazia parte, além de realizar diversas pegadinhas de mau gosto em aulas, como fingir convulsões. Como se não bastasse, Dahmer começou a ter hábitos alcoólatras já nessa fase da vida e constantemente era visto retirando bebidas alcoólicas do seu armário durante os intervalos das aulas. Uma de suas antigas colegas de classe descreveu suas brincadeiras como perturbadoras e afirmou que era extremamente incômodo ficar sozinha na presença dele. Diante de diversos problemas familiares, seus pais se divorciaram e Jeffrey acabou morando sozinho, sendo deixado para trás por sua mãe e irmão mais novo e pelo seu pai. Com 18 anos, o vício em álcool aumentou e assim ele realizou seu primeiro assassinato. Dahmer levou consensualmente um cartunista para sua casa, onde eles conversaram, beberam e possivelmente transaram. Dahmer golpeou a cabeça dele quando o mesmo quis ir embora, estrangulou-o e disse: "Eu não sabia mais como mantê-lo comigo." O corpo do cartunista foi desmembrado, Jeffrey sentiu-se novamente excitado e enterrado no quintal. Apenas um mês e meio depois do seu primeiro assassinato, Jeffrey entrou para a Universidade de Ohio, onde estudou por apenas 3 meses devido ao seu problema com alcoolismo. Mais tarde, seu pai o convenceu a entrar para o exército. Nas Forças Armadas, ele treinou como especialista médico e durante seu tempo na instituição, 2 soldados prestaram queixas contra o serial killer, afirmando que teriam sido drogados e estuprados. Essas denúncias culminaram na destituição dele do exército. Aos 22 anos, em 1982, ele decidiu ir morar com a avó, mas algum tempo depois ele foi expulso por ela devido ao seu comportamento esquisitão. Dahmer teve problema com a polícia após se masturbar em público. No ano de 87, aos 27 anos, Jeffrey matou novamente. Não se lembrava de como se deu esse homicídio, porque havia bebido demais na noite anterior. Ele acordou no dia seguinte com o cadáver do seu lado. O Dahmer levou o corpo para casa, fez sexo com o cadáver, masturbou-se sobre ele e o desmembrou. De agora em diante, mataria e comeria cada vez mais. Em certa ocasião, foi levado a um julgamento por ter molestado um menor de 14 anos. A acusação pediu uma pena grande, alegando que por baixo da superfície da cama daquele homem havia alguém bastante perigoso.
Psicólogos que o avaliaram recomendaram hospitalização e tratamento, pois era manipulador e evasivo. A própria defesa argumentou que o tratamento seria melhor que prisão, mas que Jeffrey Dahmer ainda tinha condições de ficar em liberdade. Dahmer colocou a culpa do seu ato no álcool e disse que foi um momento de idiotice. Pediu perdão e disse que isso não ocorreria novamente. Foi condenado ao regime semiaberto por 1 ano, devendo ficar 5 anos sob condicional. Em 10 meses estava solto novamente por bom comportamento e com uma terrível fome. Jeffrey, mesmo sob a condicional, continuou a matar. Atraía homens em bares gays para sua casa onde os sedava. Suas vítimas eram abusadas e fotografadas antes e depois dos mórbidos atos de Dahmer. Depois de mortas, tinham o corpo despedaçado e as partes preferidas eram separadas em seu congelador. Dahmer apreciava comida frita. Depois que uma vítima escapou nua e algemada, Dahmer foi preso. Por ocasião da sua prisão, os policiais entraram na sua casa e era evidente que havia muita coisa errada ali. A casa cheirava incrivelmente mal e o assoalho da cozinha encontrava-se com grandes manchas do que parecia ser sangue. Logo encontraram fotos de corpos destroçados, outros corpos em decomposição e dissecados depositados em tonéis. Ao abrir o refrigerador, um policial teria gritado para o outro: "Tem a porra de uma cabeça aqui!" Encontraram mais partes humanas, como coxas, pênis e mais cabeças. Um peixe bem cuidado nadava no aquário. Na contagem geral, foram encontrados 14 corpos, mas o número exato ainda é confuso. No tribunal, Jeffrey chocou ao revelar suas fantasias. Começou a fazer sexo com cadáveres aos 14, que ficava fascinado com as vísceras dos homens mortos e que a manipulação dos cadáveres o excitava muito. Guardava membros como troféus. Seu canibalismo, como feito por civilizações antigas, foi explicado. Comendo parte das vítimas, elas poderiam ainda viver incorporadas no seu organismo, que as absorveria. Ao comer, ele tinha ereções. Dahmer foi julgado em 1992, ficou isolado em uma cabine à prova de balas, enquanto cães farejavam bombas. Ao iniciar, disse ser culpado e saber que tinha feito. Declarou-se insano, mas foi considerado são. Declarado culpado, Dahmer foi sentenciado a 15 prisões perpétuas. Em 1994, enquanto cumpria sua pena, foi designado para um trabalho braçal sem supervisão com outros 2 detentos. Um deles, o Christopher Scarver, questionou Jeffrey a respeito das mortes de negros protagonizados pelo serial killer, resultando em uma discussão entre os dois que causou a morte de Dahmer aos 34 anos de idade na prisão. Existe ainda um outro filme, galera, que é relacionado a crimes de canibalismo. Canibal, de 2006, foi baseado na história do crime verdadeiro de Herman Mewis, o canibal de Rothenburg, que postou um anúncio online procurando alguém para ser mutilado e comido como voluntário. Por mais improvável que possa parecer, alguém realmente se candidatou e o filme mostra um retrato fictício do encontro entre o canibal e o seu participante ou vítima, sua relação homossexual e a eventual mutilação e assassinato da vítima. Esse filme aqui tu encontra garimpando na internet. Go to the bathroom again? He just let me stay there. I was going to go for the window. At that point, he didn't even have the cuff. It's like I wasn't even there anymore. And when you saw that, what'd you do? I just seized the opportunity. I said, well, at least I'm going to die trying. I'm not just going to sit here, you know. What'd you do, son? I hit him, and I ran towards the door, and he was right there, tried to grab me, get me back in there. And what happened? Then I made it outside. So he wasn't able to bring you back Bring in? me back in there, no. He tried? He tried. Bom, pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o teu comentário aqui para me dizer se tu já tinha ouvido falar dessa série aí que o Netflix vai fazer sobre a vida desse cidadão. Também te inscreve aí no canal se não é inscrito, dá o teu like aí para mim que é bem importante e a gente se encontra semana que vem, beleza? Um abração e é nóis!